Oi, gente. Hoje é dia do quadro Histórias Secretas do Cinema e da Música. Eu vou contar hoje a história de um disco que, na minha opinião, inaugurou o pós-punk. Se você curte esse tipo de conteúdo sobre cinema, música e literatura, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Eu tenho quadros novos de segunda a sexta. E queria deixar um beijo, muito obrigado a todos os quase 700 assinantes do meu site de jornalismo cultural, andreabarcinski.com.br. Galera, meu objetivo esse ano é chegar a 1.000 assinantes. Por R$ 20 por mês, você tem um monte de benefícios, textos inéditos, textos exclusivos, debates, workshops, um acesso ao acervo completo do site. Dê uma olhada lá, andreabarcinski.com.br. Bom, um dos meus períodos prediletos da música, do rock, é o pós-punk, chamado pós-punk, que é uma fase assim, muito abrangente da música, né? A gente tem desde o pós-punk inglês, quer dizer, o punk surge ali em 75, 76, por volta de 77, 78 já está acabando. Claro que ele continua depois, mas muitas bandas surgem na esteira do punk, fazendo músicas, um tipo de som que misturava a violência, o peso do punk com outros gêneros, né? Então a gente tem bandas como Susan the Banshees, né, na Inglaterra, Gang of Four, o pós-punk inglês é uma dádiva, né? Joy Division, que depois vira o New Order, a gente tem Echo and the Bunnymen, a gente tem um monte de bandas absolutamente sensacionais do pós-punk inglês. E a gente tem o pós-punk americano, né? Até algumas bandas que surgiram antes, por exemplo, o Devo, né? O Devo pode ser considerado pós-punk, apesar de ter surgido antes do punk, inclusive, né? Mas a gente tem o Mission of Burma, a gente tem o Pere Ubu, tem muitas bandas absolutamente maravilhosas do pós-punk americano também. Mas eu queria falar hoje sobre o disco que eu considero o marco zero do pós-punk, tá? Que, claro que isso é sujeito a milhões de interpretações, uma pessoa pode achar que o Gang of Four fez antes, ou que o Wire fez melhor, ou que o Mission of Burma fez assim, fez assado. Mas na minha opinião, o disco que é o marco zero do pós-punk é o primeiro LP do Public Image Limited, a banda que o John Lydon monta assim que ele sai dos Sex Pistols. E por que eu destaco esse disco em especial? Porque, na minha opinião, ele foi o primeiro disco de um grande nome do punk que sai do punk, renega o que ele tinha feito antes e faz uma coisa totalmente nova, que é o John Lydon com esse disco que chama Public Image First Issue. Galera, vamos fazer uma cronologia do ano de 1978, do começo do ano de 1978, para entender essa virada do punk para o pós-punk. Tá? No início do ano de 78, em janeiro, os Sex Pistols, que na época é a banda mais influente, mais popular do punk, está nos Estados Unidos fazendo uma turnê absolutamente caótica e mal sucedida. Né? Quem ler inglês, eu recomendo muito esse livro aqui, ó, 12 Days on the Road, The Sex Pistols and America. 12 dias na estrada, os Sex Pistols e a América, né, do Noel Monk e do Jimmy Gutterman, que relata os 12 dias dessa turnê dos Sex Pistols pelos Estados Unidos, que foi um fiasco completo, né? Eles estavam tocando para plateias que não entendiam punk, para um monte de caipira, uns cowboys que brigavam, jogavam garrafa no Sid Vicious. Enfim, uma coisa terrível. E no último show da turnê, o Johnny Rotten, né, o Joãozinho Podre lá, o vocalista do Sex Pistols, vira para a plateia e fala: vocês já tiveram a impressão de estarem sendo enganados, né? Do you feel like being cheated? Alguma coisa assim. Que meio que simboliza toda aquela era. Né? Era uma era em que os Pistols foi uma banda montada por um produtor super esperto, né, o Malcolm McLaren, e os próprios caras da banda compreendiam, especialmente o John Lydon, que eles eram meio que uns peões ali naquele xadrez do Malcolm McLaren, e eles queriam, especialmente o John Lydon, se libertar disso. Então ele termina essa turnê americana, a banda meio que se fragmenta, acaba, né, logo depois o Sid Vicious morreria também.
Mas o Lydon sai do Sex Pistols e, galera, ele sai do Sex Pistols no fim de janeiro de 78. E em abril, ele já está falando em montar uma banda nova, né? E ele monta essa banda em abril, maio de 78, alguns meses depois, que é o Public Image Limited, né? Que ele monta com dois amigos deles, o baixista o Jah Wobble e o guitarrista o Keith Levine. O que ele queria com o Public Image? Ele queria sair daquela prisão sonora do punk, né, daquele que eles chamavam de ficar regurgitando riffs do Chuck Berry e fazer uma coisa totalmente nova, fazer uma coisa diferente, né? O Lydon, ele tinha um gosto musical muito eclético. Apesar dele ter usado uma camiseta dizendo eu odeio Pink Floyd, I hate Pink Floyd, como ele tinha, né? Ele gostava muito de rock progressivo, né? E ele gostava muito e conhecia bandas meio ligadas a uma sonoridade mais hippie. Ele era muito fã das bandas alemãs do final dos anos 60, Can, Neu, Faust, adorava isso. Ele amava reggae e amava dub, gostava muito de música jamaicana. Ele tinha um gosto musical muito mais eclético do que a figura pública dele fazia parecer, né? E ele odiava a produção dos discos de punk, que ele achava muito simplória, ele achava a produção do disco do Sex Pistols muito correta demais, muito certinha e tal. E ele era obcecado, ele tinha uma fascinação por produtores, por exemplo, os produtores de dub da Jamaica, que produziam aqueles discos super atmosféricos, né, que tinha um espaço entre os instrumentos e tal, era uma coisa que ele amava. Ele pirava, por exemplo, nessa banda tipo Can, nessa banda alemã, que tinha músicas mais longas, músicas mais lentas, mais repetitivas, esse krautrock alemão da virada dos anos 60 para os anos 70, que teve inclusive uma pegada eletrônica, né, com bandas como Kraftwerk, Tangerine Dream e tal, e o Lydon sempre foi interessado nisso. Para quem lê inglês também, eu recomendo muito outro livro que eu amo, que é meio que uma autobiografia do Lydon, né, que chama Rotten, No Irish, No Blacks, No Dogs, né, que é basicamente um grande depoimento dele, esses dois caras, o Keith e o Kent Zimmerman. O subtítulo desse livro é incrível, né? No Irish, No Blacks, No Dogs, ou seja, não aceitamos irlandeses, negros e cachorros, que era um aviso, um sinal, obviamente racista, que o Lydon via pregado em muitos apartamentos que a família dele tentava alugar nos anos 60, né? Ele é filho de família irlandesa e existia um racismo muito grande também contra os irlandeses na Inglaterra naquele período. Então muitas casas que eles iam tentar alugar tinham sinais terríveis como esse, dizendo não aceitamos irlandeses, negros e cachorros, né? Tipo, igualando os três, assim. Ele cresceu, uma vida muito interessante a do John Lydon, né? Ele cresce, né, no meio de uma família pobre, mas uma família que sempre, se não podia valorizar a cultura, mas ele sempre se interessou por coisas, pela cultura, pelos livros, ele lia pra caramba, adorava música, fez escola de arte, né, onde ele conheceu não me lembro se foi o Jah Wobble ou o Keith Levine, um dos dois do Peel, eles se conheceram na escola de arte, ou seja, ele tinha ambições maiores, né, para a vida dele. Então, quando ele sai do Sex Pistols, ele resolve fazer um disco e uma banda super diferente. Ele queria ir contra a imagem que o Malcolm McLaren tinha criado para ele, a do Johnny Rotten, né, do Joãozinho Podre. Então ele fez um LP que chama Public Image First Issue, que sai, olha só, foi gravado em julho, começou a ser gravado em julho de 78, ou seja, ele sai dos Pistols no final de janeiro, monta a banda nova dele e em julho já está gravando esse disco, que sai no final de 78 pela Virgin, né, o Public Image Limited First Issue, que é um disco absolutamente sensacional, que vai contra essa ortodoxia do punk, onde ele, digamos, absorve influências de dub, influências do krautrock alemão, de coisas até meio progressivas, da música mais experimental. É um disco fascinante, assim, eu nem acho o melhor disco do Public Image, eu acho que o disco seguinte deles, o Metal Box, é melhor ainda.
Agora, é impressionante assim a gente pensar que o cara sai do Sex Pistols e aí ele faz um disco que abre com uma música de 9 minutos chamada Theme, né, e que logo depois tem Religion 1 e Religion 2, que são duas músicas meio anticlericais ali, antirreligiosas e tal. Mas uma primeira que é basicamente um monólogo dele falando sobre religião e tal. É um disco muito experimental, com músicas de 6 minutos, 7 minutos e pouco. É muito, muito, muito interessante. Um disco abrasivo, um disco pesado, um disco que meio que cria ali um horizonte sônico que seria usado por muitas outras bandas depois. E é muito corajoso, eu acho, né, galera, do John Lydon fazer isso. A gente tem que lembrar que o Sex Pistols era uma das bandas mais famosas do Reino Unido em 77. O Nevermind the Bollocks, o disco deles vendeu muito, foi um dos discos mais vendidos do ano. Ele era uma figura pública super conhecida, ele não podia andar na rua e muito controversa, né? As pessoas queriam bater no John Lydon, no Johnny Rotten, pelo que ele representava, nessa coisa de falar mal da rainha, de falar mal das tradições inglesas e tal. E ele abandona tudo isso, passa a não usar mais o nome Johnny Rotten, até porque o nome tinha sido registrado pelo Malcolm McLaren, assina os discos a partir dali como John Lydon, cria essa banda Public Image e faz um disco completamente diferente do que ele tinha feito com os Pistols. Então é uma carreira brilhante, é um disco absolutamente sensacional. Eu vou fazer qualquer hora um vídeo só sobre pós-punk para a gente poder falar desse período, mas eu recomendo demais que vocês ouçam todos os discos que o John Lydon e o Public Image Limited lançaram ali no final dos 70, início dos 80, que são fantásticos. Até o último LP, o mais recente, aí de 2023, é muito, muito bom. É um cara que, claro, polêmico, fala um monte de groselha, aparece em tabloide, aparece em reality show na Inglaterra, às vezes parece um pouco uma paródia dele mesmo, mas o John Lydon é um personagem fascinante do rock independente, do rock alternativo, do punk, do pós-punk. É um cara muito, muito interessante. Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música ou livros, conheça e assine meu site de jornalismo cultural andreabarcinski.com.br. Galera, eu tô com quase 700 assinantes. Minha meta para esse ano é chegar a 1.000 assinantes. Por R$ 20 por mês, você tem um monte de benefícios. Você tem 20 textos inéditos por mês que eu escrevo exclusivamente para o site. Você pode participar de debates, cursos e workshops exclusivos para assinantes. E melhor, você tem acesso ao acervo completo do site, com mais de 600 textos e 75 cursos no que eu dei nos últimos 4 anos, desde história do punk, como fazer roteiros, história do cinema mudo, a vida de Hitchcock, história do pós-punk, tem muita coisa legal. Conheça, explore e assine andreabarcinski.com.br. Valeu, galera, até amanhã.